E vamos lá, vocês perguntaram, você viu o Bolsonaro no Flow? Bom, eu não vou assistir 5 horas do Bolsonaro. A galera até me marcou no Twitter falando que eu tinha razão quando eu disse que o Bolsonaro tem um vocabulário de 500 palavras, ele só mistura elas, assim. E o Igor não contestou ele quase nenhuma vez. E é uma coisa que o Zavak falou no Twitter. O Bolsonaro, ele tem ficado irritado até no cercadinho. Pra ele falar 5 horas, ele tem que estar muito confortável. E assim, se você deixa um fascista confortável no seu programa, eu preciso dizer que isso não é trivial, sabe? Não, eu não disse que eu fiquei surpresa. Não me surpreendeu também. Me surpreendeu a extensão do programa. 5 horas me surpreendeu, vou dizer que me surpreendeu. Claro, eu não duvido. Eu não duvido que se o Lula for lá, ele também não vai bater de frente. Mas assim, a gente sabe o que é polarização, né? Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? A gente sabe o que é polarização. O Lula ir lá e ele não ser contestado não importa. Meu ponto não é esse, sabe? Se você silencia perante um discurso fascista, pra mim isso tem nome, sabe? Pra mim isso tem nome. Mas eu me deparei aqui com o fato e fake que a gente pode ilustrar desse jeito aqui, né? A gente pode ilustrar desse jeito aqui, o fato ou fake. Real ou fake? Eu vou deixar o Remy aqui. Real ou fake? Veja o que é fato ou fake na entrevista de Jair Bolsonaro para o podcast Flow. Candidato à reeleição para a presidência da República foi entrevistado pelo programa na segunda-feira. Vamos lá. Eu fui o primeiro presidente a pegar a lei de teto de gastos. Mentira, o Temer já tava lá. Isso aqui a gente não precisa nem ler, né? Quem se contaminou de Covid-19 está melhor imunizado do que quem tomou a vacina. Isso aqui também não precisa nem ser um gênio pra saber que isso é mentira, né? Inclusive, tem outro fator. Ninguém ficou com sequela ou morreu, ou quase ninguém, né? Deve ter tido 1 ou 2 pessoas. Só tô falando isso só pra ninguém encher meu saco depois. Mas quase ninguém, 99,99% das pessoas não teve sequela ou não teve efeito colateral grave, não teve morte em decorrência da vacina, tá? Agora, tá Covid? 700 mil? Já estamos nos 700 mil? Então assim, entre tomar vacina e pegar Covid, não preciso falar nada, né? A apuração tem que ser pública. Se é numa sala cofre, não é público. 20 e poucos servidores apuram lá dentro. É público, tá? É público. Só pra dizer, é público. Pediram de forma atrasada em 24 horas, começaram a chegar os aviões com cilindro de oxigênio em Manaus. A principal fornecedora de oxigênio para o Amazonas, a empresa White Martins, comunicou ao Ministério da Saúde a dificuldade de produção do insumo no dia 8. Segundo a Procuradoria-Geral. A crise da falta de insumo, que resultou em pelo menos 30 mortos, eclodiu quase uma semana depois, no dia 14 e 15. A capacidade de 3 fornecedores da região era de 28,2 mil metros cúbicos diários. A demanda chegou a 76,5 mil metros cúbicos diários. De fato, na madrugada do dia 15, os aviões carregados com cilindros de oxigênio chegaram ao estado, mas eles não foram encaminhados pelo governo federal e sim por São Paulo, por uma empresa fornecedora. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou naquele dia que o governo não tinha capacidade de transportar cilindros por conta própria. É o mestre da logística. O mestre da logística. Ainda segundo a PGR, desde 6 de janeiro havia a recomendação de transferência dos pacientes graves para outros estados, o que só ocorreu 10 dias mais tarde. A operação responsável pela transferência de mais de 500 pacientes se estendeu até 10 de fevereiro. No passado, quando na iminência de assumir, por ocasião de transição, eu descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Na transição, eu falei, vamos cancelar isso daí. O presidente Jair Bolsonaro menciona a assinatura de um termo de execução descentralizada de 44,9 milhões entre o governo e a Universidade Federal Fluminense para o desenvolvimento do projeto de fortalecimento institucional, que previa diversas ações, entre elas a criação de uma criptomoeda indigenista, e não o Bitcoin, que é uma das criptomoedas existentes. Isso aqui é a coisa mais cringe que eu já li em toda a minha vida. Criptomoeda indigenista, vá tomar no seu cu, irmão. Não é. Os indígenas do Brasil, eles precisam o quê? Precisam de criptomoedas. A UF informou que o desenvolvimento de uma criptomoeda indigenista seria apenas uma parte do projeto. Não devia ser nenhuma parte do projeto, tá? O PPI foi necessário, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época. Chegou a 180 bilhões de dólares. 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. O maior índice de dívida obtido pela Petrobras no período citado foi no terceiro trimestre de 2015, quando a petroleira registrou um endividamento de 500 bilhões, em valores atualizados bem abaixo do citado pelo presidente.
na época equivalia a 100 bilhões de dólares. Bolsonaro, no entanto, pode estar fazendo referência à fala de Roberto Castelo Branco, presidente da empresa, que disse em junho que a estratégia de não repassar os preços internacionais do diesel, gasolina, 100 bilhões, enfim, assistam Juliane Furno para entender melhor das políticas públicas da Petrobras. Não existe ninguém que entende melhor disso do que ela. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei 2 milhões e 500 mil reais. Cara, isso aqui a gente sabe que é mentira, porque teve muito dinheiro vindo de fontes escusas, digamos assim, né? Hip Petrobras primeiro, né? Muito dinheiro vindo de fontes escusas, a gente sabe disso, né? Então, assim, tudo bem. É fato que é o que é declarado. Mas a gente sabe que ele usou dinheiro não declarado. A gente sabe disso, tá? A gente já sabe disso. Então, assim, isso aqui é tipo o professor procurando alguma coisa na prova pra não dar zero. Tipo, em outras palavras, isso aqui é fato, mas e daí, sabe? Fato, mas e daí? E assim, ele gastou 2.500 na campanha, mas quanto que ele gasta no cartão corporativo em um fim de semana mesmo? Então, né? Nenhum jornalista foi preso no regime militar. Mano, é difícil ouvir o Bolsonaro, sabe? Mas quando ele fala de ditadura é pior. O filho da puta. Não, o Herzog era o quê? O Herzog era torneiro mecânico. Era engraxate. Era pintor de paisagem, seu filho da puta. Porque a criança ela é sintomática. Você não vê criança internada por Covid. Gente, as crianças não só morrem de Covid, como elas estão sendo vitimadas, principalmente nessas 2 ondas de Ômicron, porque elas não estavam vacinadas de maneira adequada. Isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é um absurdo. Falei da ditadura, retiro o que eu disse. Ele falando de Covid é sempre pior. Levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Cara, assim, me poupe, né? Tiraram de mim o poder de conduzir essas medidas na pandemia. Me poupe. Você pega uma reserva em Yanomami, qual o tamanho da reserva? 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Fato. Tá bom, ele acertou o nome dele. Acertou o nome e a data da prova, foi só isso. Ele falou, o cavalo branco de Napoleão tem a cor branca. Fato, sabe? Ou eu sou Jair Messias Bolsonaro. Fato, ele é Jair Messias Bolsonaro. Fato ou fake, né? Real ou fake. E aí, gente, como eu gosto de divulgar criadores de conteúdo bons aqui às vezes, e é pertinente com essa notícia, eu me deparei com esse TikTok aqui que é importante de uma historiadora que é especialista em ditadura. E eu vou mostrar pra vocês. Assistiu a live do Flow com o Bolsonaro? E sim, eu espero que você tenha se recuperado. É evidente que foi um festival de desinformação. Eu vou rebater algumas coisas que ele falou sobre a história da ditadura militar brasileira. Uma delas é a referência da sessão de 1964 que declarou vaga à presidência da República, que era ocupada por João Goulart, o Jango. Ele falou que esse documento está incinerado, que ele foi apagado. Só que o que acontece é que o Congresso, em 2013, anulou essa sessão de 1964, que foi comemorado por muita gente. E na realidade, o Jango, ele estava no cargo, estava no comando de suas atribuições. Só que é claro que o Bolsonaro, lá em 2013, ele ainda era o deputado do Super Pop, foi contra essa anulação, falando que o pessoal estava sendo stalinista, que isso era uma briga infantil, estavam querendo apagar um fato histórico. E daí agora no Flow ele falou que na realidade esse documento ele foi adulterado, não existe acesso mais e tal. Só que ele está disponível para todo mundo ver. Inclusive vou deixar aqui nos comentários o link do acesso. Já há 2 mentiras. A primeira é que esse documento foi adulterado, o que não é verdade. A segunda é que ele fala que quem tornou vaga a presidência da República, cadeira do Jango, foi o Congresso Nacional. E isso não é verdade. Quem declarou vaga foi esse sujeito aqui, presidente do Senado e do Congresso, Paulo de Moura Andrade. Não foi colocado em votação pelos parlamentares. Por que é importante a gente discutir isso? Pensado básico, né? O presidente mentiu num podcast que de fato foi assistido por milhões de pessoas que tiveram a paciência de ouvir esse sujeito por mais de 5 horas, porque João Goulart ainda era o presidente em exercício, ele ainda estava em solo brasileiro, assim com que essa vaga da presidência da República, como se ele tivesse fugido, como se, enfim, ele, por livre e espontânea vontade, tivesse vazado. Uma certa carinha de ilegalidade ao processo do golpe militar, de conferir para certos setores da sociedade civil uma espécie de vitória. Se fossem essas as pessoas que tivessem tirado o João Goulart da presidência. E a gente muito bem sabe que não foi verdade. As 2 foram apenas algumas das inverdades ditas durante essas 5 horas, em questões no tocante à pandemia, a crise que a gente está vivendo. Então,
de fato, obedeçam essa frase aqui. Vejam tudo o que foi dito. Agências de checagem viram uma dezena, mais de uma dezena de inverdades ditas pelo presidente no exercício. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o golpe militar, deixa aqui nos comentários. Se quiser também, vai comentar. Enfim, é história da imagem. E ela é especialista em ditadura, ela é historiadora da arte. E historiadora também. E ela fala muito sobre ditadura e ela é muito mais qualificada que eu. Eu vi esse vídeo hoje de manhã e eu achei que valia a pena trazer. Porque esse tipo de coisa que ela falou a respeito da documentação é coisa de especialista. Mas é isso. Eu gosto de, às vezes, trazer outras pessoas falando, porque né, eu não sou tudólogo. E ditadura eu estudei na faculdade e nunca corri muito atrás de me aprofundar tanto quanto ela, que é especialista nisso. Inclusive tá fazendo doutorado sobre isso, né? Eu queria atualizar vocês a respeito de uma coisa que a gente falou esses dias. Inclusive virou corte e tal. Lembra que o YouTube tinha analisado aquela reunião com os embaixadores que o Bolsonaro fez, que ele basicamente mentiu descaradamente sobre as urnas eletrônicas por, tipo, 1 hora. E o YouTube falou assim, não violou nada não. Então, dá uma olhada nisso aqui. YouTube derruba a live com fala de Bolsonaro a embaixadores. O YouTube alterou sua política de integridade eleitoral nessa quarta-feira e derrubou a live que o presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral a dezenas de embaixadores. No dia 20 de julho, 2 dias após a apresentação do Palácio da Alvorada, o YouTube afirmou à Folha que iria manter o vídeo no ar porque não havia encontrado violações às suas políticas. Na ocasião, Jair Bolsonaro repetiu ameaças golpistas e expôs mentiras sobre as urnas. Nessa quarta, a plataforma de vídeos passou a proibir conteúdos que aleguem fraude no sistema eleitoral na eleição de 2014. Desde março, a diretriz abarcava apenas as eleições de 2018. A plataforma que pertence ao Google também passou a incluir a facada em Bolsonaro na sua política de discurso de ódio, que proíbe conteúdo que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos. A transmissão de Bolsonaro aos embaixadores tinha 45 minutos. O presidente tentou sustentar a tese de que o ataque hacker aos sistemas do TSE, investigado pela Polícia Federal, tornou os pleitos vulneráveis. Em 2014, o presidente afirmou que a conclusão foi de que houve dúvida. Bom, em 2014 o meme era quem assume é o Aécio, né? Quem assume é o Aécio. Então, se seu professor da escola faltasse, quem assumia como substituto era o Aécio, né? Todo mundo lembra disso. E é isso, eu só queria mostrar aqui que, sei lá porque caralho, não sei se teve algum envolvimento do judiciário brasileiro. Agora o YouTube falou assim, não, violou. Não tinha violado antes, mas agora violou.